Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Altair Silva e aqui pelo meu canal, PR Altair Silva, nós vamos estudar a Bíblia todas as noites. Começamos ontem com a transmissão linda, hoje vamos falar sobre a cruz. Com certeza você será muito abençoado. Quero pedir para você se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, passa para outras pessoas o link para que todos possam participar conosco. Aliás, se inscreve, dá o like, aciona o sininho e compartilha. Você pode também deixar o seu comentário, vai ser uma alegria poder fazer essa caminhada com você. Para hoje, nós temos um tema, a cruz. Nós vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por tudo. Obrigado, Pai, pelo teu direcionamento. Que haja o esclarecimento da tua palavra para melhor compreensão, a fim de que nós sejamos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma canção. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Isto só é possível pelo que houve na cruz. E é justamente disto que nós vamos tratar, da cruz. Na noite de hoje, quero conversar com você sobre este tema e trazer para você o melhor que eu puder fazer para lhe ajudar. O tema cruz é um tema bastante polêmico, porque ao longo da história, alguns tentaram desfazer da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício lá na cruz. A melhor expressão que nós temos, e aqui fala profundamente ao nosso ser, é um texto bastante conhecido, que está em João, no capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este texto declara a razão da cruz, declara aquele que foi à cruz e declara o objetivo da cruz. A razão foi por amor, o amor de Deus. Aquele que foi Cristo, o objetivo, as nossas vidas. A tendência é que o ser humano se isole do Criador à medida que o tempo passa. Isto ocorre na história. No dia de ontem, nós traçamos uma linha de raciocínio, fazendo um panorama da Bíblia, começando lá em Abraão, e eu mensurei as questões importantes nesta jornada, aquilo que era necessário destacar. Agora, eu quero tratar com você justamente da conclusão dessa trajetória inteira. Como assim conclusão, pastor? É simples. Olha só. No início de todas as coisas, quando Moisés escreve, você deve lembrar Moisés, o que tirou o povo do Egito? Pois é, quando Moisés escreve, ele, no livro de Gênesis, nos primeiros versículos, nos primeiros capítulos, ele descreve a construção de tudo que existe. Deus criou tudo perfeito, inclusive o ser humano, o homem e a mulher. Porém, diz o texto que o homem pecou. O pecado do homem está atrelado à desobediência. Este pecado original, que veio invadir a vida da humanidade, é a causa de todos os males de hoje em dia. A causa de todos os males de hoje em dia. Ao longo da história, nós vimos os homens andando em promiscuidade, andando no pecado, andando na devassidão, experimentando o ódio, vivendo as guerras, as matanças e tudo mais. Alguns pelos motivos mais torpes, outros por motivos que acham que era justificado, inclusive por um tempo, durante as cruzadas, se matou em nome da Santa Igreja. Este evento da cruz, quando ocorre,
naquele momento era o tempo próprio. Deus aproveitou uma ocasião extraordinária, quando as guerras haviam cessado. Afinal, o Império Romano tomou providências, e aí todos os lugares, o mundo daquela época estava em paz, neste sentido. Não havia guerras. As guerras eram mais travadas entre os bárbaros, com os romanos, talvez um povoado ou outro, mas nada muito sério. Havia uma certa segurança neste aspecto, embora a opressão aplicada pelos romanos trazia muita falta de paz. Também aplica-se também aqui a ideia religiosa, porque muito da proposta religiosa daquele momento, que foi aquecida ao longo da história. Perceba, ontem eu cheguei a falar que na Babilônia, na escravidão da Babilônia, surge a religião judaica. Agora, essa religião judaica, ela fortaleceu-se ao longo da história. Na trajetória, ela tomou um corpo muito, muito forte, direi assim, ao ponto de, nesse momento, haver uma religião judaica com uma força tremenda, terrível. Foi a religião judaica que se levantou contra o cristianismo de maneira direta. Não foi nem os romanos. Aliás, os romanos foram incitados pelos judeus. Os sacerdotes daquela época, que não aceitavam Jesus como sendo o Cristo, foram eles que, em princípio, incitaram os romanos, dizendo, olha, ele está dizendo que é rei. E aí tentaram destruí-lo. O objetivo de Cristo foi, sim, alcançar os homens a partir do ensino, a partir da pregação, a partir do aconselhamento, das conversas, dos diálogos. Obviamente, no plano de Deus estava a cruz. Acontece que ali na cruz se cumpria a trajetória. Como disse, o homem pecou. Lá no início, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, está registrado. Quando este pecado acontece, o homem entra em desgraça. A trajetória toda ocorre. Antigo ao Novo Testamento, tudo que está registrado para trazer o homem mais próximo de Deus, para que o homem tivesse conhecimento deste Deus. Agora, o Senhor toma forma humana, nasce do ventre de uma virgem, Maria, toma proporção física, cresce, se torna homem, e homem feito vai cumprir a missão. Na sua trajetória, ele é perseguido, ele é acusado, ele é apontado, ele é, de todas as formas, acusado, de todas as direções. Haviam pessoas entre os judeus que eram inimigos do Cristo. Haviam outros judeus que se aproximaram, mas porque esperavam, havia no seu pensamento assim, que o Cristo, ele seria um general de guerra, montado em um belo alazão, e que pudesse produzir com o seu exército uma destruição dos romanos. Essa proposta não aconteceu. Por isso, alguns judeus se levantaram contra Jesus. Eles esperavam que Jesus, o Cristo, viria para a guerra, para matar os romanos e para tomar o trono. Mas não é essa a ideia. E quando Jesus começa a dizer que é o rei, aí então que os judeus começaram pelo menos parte dos judeus, começaram a imaginar. Haviam ali entre eles muitos estudiosos dos escritos do Antigo Testamento, mas eles não prestaram atenção na essência do que estava sendo colocado na pessoa do Senhor Jesus Cristo para o conhecimento de todos. Jesus, então, faz a sua trajetória ministerial, perdoando, curando, realizando tudo que ele realizou. E tanto é que tem um momento que Jesus entra na cidade montado em um jumentinho, não em um cavalo, não em um cavalo branco, não foi em um alazão. Por que eu estou trocando? Não foi em um alazão. Foi um burrinho, um jumentinho. Ele entra na cidade e é olhado por todos com desconfiança. A proposta era grande demais. Aquele senhor estava mexendo com o coração de todo mundo, alimentando muita gente de graça, sem cobrar por isto. Aquele senhor estava dando conselhos e o melhor direcionamento. Ele estava preparando homens para algo melhor, institui a igreja, e agora ele é preso
E no Monte das Oliveiras, aliás, no Jardim das Oliveiras, ele é então laçado pela armadilha que Judas, o seu discípulo fez parte. Bem sabemos o que aconteceu com Judas. Agora o Senhor Jesus, ele é levado a julgamento. Não havia acusação, mas procuraram acusação. Pagaram pessoas para levantarem falsos testemunhos. Jesus era acusado de quê mesmo? Essa era a pergunta. Aliás, na época, se houvesse uma investigação do Ministério Público, com certeza a pergunta seria: qual é a acusação? Não iriam encontrar porque não havia. Mas estava nos planos de Deus. Jesus Cristo já se colocou à disposição e disse: vou à cruz. Quando ele chega na cruz, quando ele chega, aliás, e caminha pelas ruas com aquele madeiro, ele está dizendo a todo mundo: eu estou tomando as suas dores, eu estou assumindo o seu pecado, eu estou tomando o lugar que seria seu. Na cruz, quando ele é crucificado, quando ele é cravado naquele madeiro e erguido, então, ali naquele monte, no monte chamado Caveira, onde a morte imperava, ele é colocado entre dois malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Ali na cruz, Cristo então tem uma conversa com um daqueles homens. A Bíblia não relata o nome destes, mas o Senhor conversa com um deles e diz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já o outro que desdenhou, que falou mal, aquele outro que, sabe, só trouxe palavras de acusação, este o Senhor não deu nem atenção. Lá na cruz o Senhor usou algumas palavras. Dentre as inúmeras palavras, está lá assim, registrado: Pai, perdoa-lhes. Esse perdão da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, esse perdão ministrado, traz um alívio, porque Cristo estava na cruz. E mesmo antes da sua morte ser executada como deveria, ou como estava programado, mesmo antes dele morrer, ele já fala do perdão, ele já declara o perdão, ele já, mais à frente, ele já diz: tudo está consumado, ou seja, naquele tudo está consumado, e naquele perdão que está sendo liberado, a gente é remetido lá para o Antigo Testamento, quando o Senhor Deus tem aquela conversa com Adão e Eva. Olha, vocês agora vão ter que caminhar e tudo mais, e vai a serpente e diz: olha, da semente da mulher nascerá um. Aquilo já estava sendo o plano colocado em prática, e o Senhor estava dizendo: agora está consumado, ou seja, cumprido o plano. A trajetória que foi preparada se executou ali com Cristo, e o Cristo é o Salvador. O Cristo é o enviado por Deus, ali na cruz derrama o seu sangue pelos pecados de todos. Este é um assunto que veio trazendo ao longo da história muito transtorno, porque algumas pessoas não querem aceitar. Tentou-se até naquele mesmo momento, entre os judeus, tentou-se desconfigurar aquela morte. Como? Que aquele não era o Cristo que ressuscitaria, porque na ressurreição de Cristo, então eles tentaram esconder esta informação, tentaram tapar o sol com a peneira. Alguns até foram pagos para não falar para ninguém, mas a coisa se espalhou de um jeito. Aliás, uma pergunta que fica no ar e que tem resposta é: peraí, se ele foi crucificado e havia a desconfiança dessa ressurreição, ou seja, havia reprovação por parte de muitos judeus, então por que falar dessa ressurreição? Eis a questão. O evangelho, o cristianismo é despretensioso. O que é que ele faz? Ele fala da ressurreição de Cristo sem se preocupar se vão acreditar ou não. Se houvesse a preocupação de arrumar credibilidade, o cristianismo não anunciaria a ressurreição. Por quê? Porque poucos acreditavam nela. Não é palpável, não é lógica, mas a ressurreição é um fato ocorrido. E isto ocorre por causa da cruz. Na cruz, Cristo levou os nossos pecados. Na cruz, foi rasgada toda a documentação contra as nossas vidas. Na cruz, nós somos perdoados, alcançados em amor. O Senhor Deus ali na cruz
cumpre a trajetória da sua vida. O madeiro pesado, aquele que então está o Cristo pendurado, é nele onde os nossos pecados são levados. Isaías, 700 anos antes, já decretava a sua profecia e dizia: olha, ele será levado ao madeiro, ele será imolado, mas nenhum osso será quebrado. Acontece que lá pelas tantas daquela trajetória, eles tomaram providências para que a morte fosse adiantada. Perfuraram o seu lado para que houvesse uma hemorragia. Houve um problema sério naquele momento. Se Cristo não tivesse fechado os olhos no momento certo, as suas pernas seriam quebradas à marreta. Você está entendendo? Para quê, pastor? Para que a morte fosse adiantada, porque daqui a pouco o dia ia se encerrar, daqui a pouco a coisa toda ia ter que parar, porque daqui a pouco seria o Shabat. Para os judeus era uma sexta-feira, final de dia. Pense nisto. O Senhor morre antes das suas pernas serem quebradas. Nenhum osso seu é quebrado. Ali na cruz se cumpre, ele diz: tudo está consumado. É dali que nós temos a providência que nos alcança, a providência da salvação. Motivo para viver: Cristo na cruz por nossos pecados. Motivo para viver: a cruz não o prendeu, ele ressuscitou e vivo está. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por estar comigo nesta live.